Olá, turma! Hoje eu vou explicar para vocês a aula de número 3, conteúdo do segundo bimestre, na verdade o primeiro ciclo dentro dessa nova terminologia que nós vamos trabalhar, né, não mais em bimestre, mas em ciclo. Mas o conteúdo ele é do bimestre, do que a gente tinha no passado, e o material produzido pela SEDUC, que é o que eu estou usando, ele consta no segundo bimestre, tá? É a aula 3. E o título dessa aula é Se a Ciência Falou, Tá Falado. Bem atual, né, gente? Parece até que é uma provocação para os dias de hoje, quando nós temos aí um negacionismo científico. Mas não, esse material foi produzido em 2012 e vai falar de algo que é histórico, né? Um movimento literário, que é o naturalismo, nós já falamos dele, estamos retomando aqui essa ideia da estética naturalista baseada em princípios científicos, e por isso que essa aula tem esse título, né? Então, em que momento essa estética ela surge? Ela surge num período, né, em que o realismo do século XIX, né, ele começa a ganhar fôlego, né? O realismo e o naturalismo são movimentos que acontecem praticamente ao mesmo tempo. Aqui no Brasil ele vai surgir em 1881 com a publicação de Mulato de Aloysio de Azevedo. E, inclusive a atividade de hoje é um trechinho dessa obra, né? E as suas principais características são a valorização do instinto, de atitudes animalescas, brutais do ser humano. Daí a estética utilizar os termos para caracterizar essas atitudes, instintos de zoomorfismo, né? E seria um instinto animal. Por que isso? Baseado em teorias, né, científicas, principalmente nas teorias de Darwin, do evolucionismo. Vai falar dos instintos, vai falar da raça, uma perspectiva histórica científica. Ao contrário do realismo, retrata camadas inferiores. O realismo ele vai dar conta da elite nos seus romances, não vai ter essa preocupação em retratar as camadas inferiores. Quem são essas pessoas das camadas inferiores? São os trabalhadores. A gente vai ver no conto, no trechinho do Mulato, vários tipos de trabalho, várias classes de trabalhadores sendo retratadas. Alguns nem existem mais, a gente vai falar disso mais à frente, tá? Que é o proletário da época, que é marginalizado. Vocês imaginam que, né, no século XIX não existia carteira assinada, né? Nós vivíamos ainda esse período aí, ainda, né, em escravidão, quase terminando, mas ainda vivíamos uma situação de trabalho muito precário. E os romances naturalistas eles vão se apoiar na experimentação científica, nas propostas, né, que vêm da Europa, como a ideia do positivismo, do determinismo e darwinismo, né, que são essas três correntes científicas filosóficas. O positivismo ele vai trabalhar as ideias, né, dentro da literatura. Quando a gente fala da influência do positivismo, quer dizer o seguinte: só o que vem da ciência tem sentido. Nossa, hoje isso é tão atual, né, dentro do que a gente está vivendo, né? Fake news para lá, positivismo até na veia que a gente tinha que tomar agora, né? A gente acreditar simplesmente no que a ciência traz, porque é aquilo que é comprovado. É lógico que quando a gente fala de literatura, isso é subjetivo demais, mas a gente está falando de teorias, de inspirações, personagens construídos a partir não de ideias, de pensamentos, não de subjetivações, de sentimentalismo, mas do que a ciência coloca. Vamos descrever um trabalhador? Então não vamos descrever esse trabalhador a partir do que a gente acha que é o trabalho, a partir do que a gente sente. Não, vamos a partir da ciência. O que a ciência traz sobre a relação do homem com o trabalho e o meio em que ele vive? É nesse sentido. Determinismo, que é uma corrente filosófica que vai dizer o seguinte: nós agimos por três pilares. O que a gente é o que é por conta desses três pilares. O primeiro são aspectos básicos do meio. Isso é um perigo
né, a gente pensar dessa forma. Isso é uma corrente filosófica, né? Porque o determinismo quer dizer o seguinte: se você nasce num ambiente corrompido, você vai ser uma pessoa corrompida. Mas como assim? Se eu moro num lugar que é cercado de bandidos, eu vou ser bandido, ou eu vou ter atitude, não quer dizer nem que eu vá ser um bandido, mas vou ter atitudes que são semelhantes ao comportamento daqueles bandidos, né? E esse pensamento filosófico do determinismo, ele que já caiu, né? Mas nessa época, a gente está falando do século XIX, a literatura vai ser baseada nesse aspecto. O outro é a raça num aspecto etimológico, de cor, de traços. E o momento histórico, esse sim permanece, né? Porque nós somos seres do nosso tempo, a gente age de acordo com o que a gente vive, com as experiências que a gente tem. E o darwinismo, né, que esse sim é um pensamento científico, é aceito até os dias de hoje, né, que fala da teoria da evolução, a seleção das espécies, né, que são os mais fortes que sobrevivem, e dentro do mundo animal, né, para o aspecto da evolução, essa teoria, né, científica é aceita até os dias de hoje. Quando a gente fala de seres humanos, essa ideia de ser forte, ela tem muitos aspectos, né, biológicos, né, a gente vê agora enfrentando aí a questão do coronavírus, né, o aspecto biológico da questão da imunidade, né, da força física em relação à saúde, à imunidade, conta bastante. Então, a gente tem aí um pensamento não, né, uma corrente científica sendo até os dias de hoje aceita porque ela tem fundamento realmente científico. Então, é isso que vai basear a construção dos personagens, a construção do espaço. Nesse trechinho que vocês vão ler, eu não vou fazer a leitura, né, dele, são só 2 páginas, é um trechinho do romance O Mulato, ambientado no Maranhão, que é uma novidade, né? A maior parte dos livros dessa época são ambientados no Rio de Janeiro, e aí nós temos o Nordeste ganhando força aí nesse período, mas o que eu quero que vocês, ao lerem, se atentem é sobre o ambiente. Tentem imaginar esse ambiente que é narrado. Ele cria uma força de ojeriza na gente, né? Tem uma cena que ele descreve da mulher, né, que vende miúdos, vísceras, né, num tabuleiro, e aí o cheiro daquele sangue, aquela coisa. Isso é para mostrar que é um ambiente fétido, um ambiente insalubre, e como é que as pessoas que vivem nesse ambiente vão se portar. E se a gente perceber, existe sim alguma relação com o que a gente vive quando a gente está dentro de um ambiente que é agradável, que é limpo, a gente tem um comportamento, a gente age de uma forma, né? E quando a gente está num ambiente que é perturbador, que é sujo, o nosso comportamento ele também muda. E imagina a criação desses personagens dentro dessa perspectiva. E ao longo dessa narração, ele vai falar de várias classes de trabalhadores. Vocês vão ver ali a pessoa que vende. Alguns vocês não vão conhecer a profissão, o ofício, porque não existem mais, que é o caso dos caixeiros. O que eram caixeiros? Caixeiros eram vendedores ambulantes, né, que iam de porta em porta vender tudo que vocês imaginam. Não existia praticamente loja naquela época. Então eram os caixeiros que faziam essa venda, né? E os aguadeiros, o que seria? Imagina que no século XIX a gente não tinha água encanada. Então, essas pessoas, elas tinham uma função de trabalho ligada, né, à água, né, à subsistência das pessoas que podiam pagar por ela. Então, após a leitura, né, vocês vão fazer essa atividade aqui, que é a atividade de número 3. Ó. O naturalismo explora várias camadas sociais,
Gente simples a gente abastada, economicamente. Abastada é que tem mais, né? Com as suas funções sociais, porque cada classe tem sua função. Tem mesmo, né? E a literatura vai dar conta disso nesse período. Até para mostrar como o homem explora o próprio homem. Isso é bem interessante no naturalismo, né? E essa relação que a gente tem de exploração um com os outros. Na narrativa de Aloysio de Azevedo, essa característica é bem marcante. A partir do fragmento lido anteriormente, informe o que cada grupo faz, ou seja, qual é o trabalho de cada um. Então, os aguadeiros, eu já falei mais ou menos, mas vocês vão procurar no texto e vão escrever com precisão o que eles fazem. A preta velha, tá? Essa preta velha é uma pessoa que trabalha lá, não é o que se tem de ideia de preto velho dentro de religião de matriz africana, não, tá, gente? Leiam um texto que vocês vão entender a função, o que ela fazia ali no texto. O quitandeiro, né, talvez vocês já tenham ouvido falar, acho que quando vocês nasceram não tinha mais quitanda no Rio de Janeiro, mas quitanda era um lugar onde se vendiam os alimentos, né, desde a carne, os grãos, as farinhas. Os pescadores, esses são as funções das classes menos favorecidas, né, os trabalhadores mais braçais, mais de contato com o público, né, com a sociedade em geral. E o segundo são grupos sociais privilegiados, né, que têm uma função social, não que não seja importante, mas secundária, né? Eles estão nessa posição geralmente porque vêm de famílias que deram essa possibilidade a eles, né? Que são os corretores. Aí que fala corretor é que vende imóvel, são corretores também, né? Compra e vende, aluga, mas no texto vocês vão ver que corretores tinham uma outra função. Comendadores também é uma profissão que vocês não conhecem, mas no texto vai estar escrito o que eles faziam. Então, vocês vão escrever aí o que eles faziam. E os leiloeiros, tá? O texto também descreve o que são os leiloeiros. É só vocês procurarem no texto cada um desses trabalhadores. 2. Como o narrador descreve as peixarias? Quais características tem na peixaria, né? Das peixarias que aparecem no texto? A gente está entrando no aspecto da descrição, que foi a matéria da aula passada. 3. Como o narrador descreve o dia a dia na cidade de São Luís do Maranhão? Que tipo de descrição é feita? Subjetiva ou objetiva? Vou relembrar aqui para vocês rapidinho. O que é uma descrição objetiva? É aquilo que a gente pode ver. Você vê e descreve como é. Se você viu um mar, como é que é o mar? O mar pode ser calmo, com ondas altas, ondas baixas, a coloração. Isso é uma descrição objetiva. O que é uma descrição subjetiva? Quando você diz aquele mar que banha minha alma, aquele mar que traz bênçãos e nos lava de todos os males. Isso é uma descrição subjetiva, cada um vai ter a sua interpretação daquilo ali. Então você vai dizer como é que a cidade ela é narrada, como é que ela é descrita nessa narração e se essa descrição ela é subjetiva ou objetiva, ou as duas, pode ser que tenha as duas, aí vocês vão fazer a análise. A questão de número 4, vocês vão ler esses trechinhos, tem né, letra A, letra B, letra C e D, e vão só marcar se esse tipo de descrição é subjetiva ou objetiva. Quando ele diz a pobre cidade de São Luís do Maranhão, quando ele fala desse pobre, é algo que ele pode ver ou é uma interpretação dele? As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante. O que é ruidosamente? Barulhento. Esse barulhento é algo que realmente os nossos sentidos a gente ouve ou ele está supondo, ele está imaginando, ele está colocando a opinião dele. Se for isso, é subjetiva. Se é algo que a gente percebe, todo mundo vai perceber da mesma forma, é objetiva. Essa é uma boa forma de a gente diferenciar. Na descrição objetiva,
todo mundo vai perceber da mesma forma. Você vai olhar para algo numa descrição objetiva, eu vou ver uma coisa, você vai ver exatamente a mesma coisa. E qualquer outra pessoa que olhar, ouvir aquilo ali, vai ter a mesma sensação. Já a subjetiva, não. Eu vou olhar para uma coisa, eu vou descrever de uma forma, da maneira como eu vejo aquilo, você vai ver de uma outra maneira, uma outra pessoa vai ver de uma outra maneira. Essa é a descrição subjetiva. Então, vocês vão analisar esses 4 trechos e vão marcar se é uma descrição objetiva ou subjetiva. Bem, eu espero que esse vídeo ajude a compreender o conteúdo e fazer a atividade. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Até a próxima aula.